todos. Mais um vídeo para o canal Caminho no Diário de Motocicleta. E o título que eu vou colocar hoje vai ser Diferenciados, né? Porque a história, né, a história bíblica, ela fala de algumas pessoas que tinham um talento, uma unção diferente. E elas conseguiam fazer coisas que não eram normais, né, para o ser humano, para pessoas da época, né? E elas não aparentavam, algumas não aparentavam assim que tinham aquela habilidade. E se percebia que era algo fora do comum. E eu vou estar querendo usar assim como base para estar contando essa história de hoje, ali no Juízes, deixa eu ver aqui. Eu não coloquei o capítulo aqui, mas porque eu esqueci hoje. Juízes 15, 16, né? Então vou usar a história de Sansão, apesar que é uma história muito contada, o nome já é muito conhecido, mas eu gosto de usar histórias bíblicas porque elas não contam muitas vezes só as vitórias, contam derrotas. Eu acho que elas são um pouco mais, acredito que elas têm uma veracidade um pouco melhor no que aconteceu. E lá vai falar o seguinte, né? Sansão se colocou ali entre os filisteus e no momento que eles estão cercando ele não tinha arma nenhuma, ele pega uma queixada de jumento, acredito que devia ser um jumento que estava caído ali no chão, morto já, ou em decomposição, que ainda fala que estava até úmido, né? E só com essa queixada do jumento ele abateu mais de mil filisteus aí, é assim que conta o texto lá. E também vai falar, depois vai falar a história de Davi, né? Davi também, quando ele vai enfrentar um oponente que era maior do que ele simplesmente com uma pedrinha e uma arma bem rústica, né? Que não era lâmina, não era nada. E ele derruba o oponente dele. E o que é interessante da história de Davi é que fala que ele já fazia coisas que já trazia uma pessoa um pouco diferente do normal, né? Em questão que ele enfrentava o urso, já foi enfrentado um leão, e com as próprias mãos ele tinha matado os animais, né? Sem uso de algum outro tipo de armamento. E pelo que descreve lá em Samuel sobre Davi, não era uma pessoa que o porte aparentava algo melhor, né? Nem tanto que demorou muito para ser escolhido. Ver todos os filhos, eles ficaram na dúvida, então não mostrava que ele tinha alguma coisa que chamava atenção aos olhos. E, por exemplo, também Abraão, né? Abraão vai para uma guerra lá com reis que já tinha vencido uma batalha, esse rei, então imagino que não devia ser rei com pouco exército, ele só com 300 homens ele vai lá e vence. Então você vê que a história ao longo da história bíblica, os improváveis, as coisas improváveis acontecem, né? Com pessoas. Então demonstra que quando a pessoa ela está sob a unção de Deus, ela não precisa de muita coisa para fazer o que precisa ser feito, ou o que Deus quer que ela faça. Você vê também lá quando derruba os muros, né? Ele manda ir tirando as pessoas. Isso aí lá e com uma trompete lá, o que eles chamam de chofar lá, né? E eles põem todo mundo em volta lá e eles tocam e o muro cai. Então acho que Deus permite essas coisas para mostrar que no improvável pode acontecer as coisas. Porque ele está sobre aquela situação, ele está sobre aquela pessoa, né? E o que eu quero trazer para você? O que eu quero trazer para você é o seguinte, que às vezes a gente se põe a fazer coisas, e às vezes a gente não pede orientação de Deus, e se prepara e faz um monte de coisa, né? Gasta um dinheiro, vai montar um comércio,
não pede orientação divina e vai lá e monta e faz sem orientação, sem nada, simplesmente porque achou que tinha que fazer. E muitas vezes não vem da parte de Deus esse impulso seu de fazer ou de gastar esse dinheiro. E outro com um espremedor de laranja é capaz de montar um negócio e dar certo, porque Deus estava ali, né? Então você vê que aonde Deus está, você não precisa de muita coisa para que a coisa aconteça. Só basta você ter a unção de Deus e o favor dele, né? Aí você fala, André, mas essas pessoas foram escolhidas por Deus. Se você ler o texto mesmo, você vai ver que não foi bem a pessoa, era o coração da pessoa que Deus escolhia. O que eu quero dizer com isso? Que eram pessoas que a princípio tinham um coração justo, né, temiam a Deus e esperavam o favor dele. Então assim, você pode ver que Davi também, Davi ele temia Deus e muitas coisas ele espera o favor dele, né? Ele não vai fazer que nem Saul, que deliberadamente tomou por si só algo que ele não deveria ter feito. Ele foi precipitado e errou, então perde o favor de Deus naquilo. E ele tinha uma aparência que seria um homem privilegiado de Deus, né? Tinha todos os requisitos e não era... E o coração dele não era aquilo que se esperava. Então assim, mas então você fala que a pessoa tem que ter o coração, Deus vai olhar seu coração para fazer as coisas, né? Então é algo que é da pessoa, não tem que fazer, mas você pode mudar a sua história. Eu acho que você tem que olhar a vida dessas pessoas e ver realmente as aspirações dela, né, em relação a Deus. Por isso que ele permitiu que essas histórias fossem contadas, para que elas servissem como luz. E ele sempre fala assim, né, que muitas experiências daqueles que estão ali escritos, né, a biografia deles serve para luz, né, serve para exemplo, né. Por isso que a Bíblia foi escrita, para que quando você não tivesse, como é que eu posso falar, quando você não tivesse nada para seguir, ou não soubesse um caminho a decidir, tem gente que infelizmente às vezes você não consegue ouvir a voz de Deus. E às vezes pela situação que você está, às vezes não está conseguindo seguir a orientação divina nas coisas e você toma caminhos precipitados. Então por isso que às vezes é bom você fazer uma leitura daqueles que já fizeram algo parecido, ou que já foram aconselhados em algo parecido que você vive. Por mais que pareça ser improvável que vai acontecer daquele jeito, mas ele serve de luz para você e mostrar que aquilo já aconteceu daquela forma. Por isso que ele falou assim, que ele deixa muitas experiências para você lá, para às vezes você ter como luz. Ele sabe que muitas pessoas às vezes não vai conseguir ouvir a voz de Deus ou do Espírito Santo para ser guiado. Então, e muitas vezes que você quer fazer algo e você precisa ser trabalhado antes para chegar àquele nível, né? Então não adianta você primeiro querer fazer coisas se você trabalhar com você. Às vezes você tem uma aspiração de querer alguma coisa, ou ser alguma coisa, né? Ou ser abençoado com alguma coisa e você não se trabalhou com você mesmo. Você primeiro tem que ser trabalhado. Tem gente que às vezes ele quer entrar no serviço de Deus, quer ajudar pessoas ou coisa assim, mas ela às vezes ela ainda não está preparada para isso. Por isso que ele fala assim, né, pô, às vezes você está preocupado com um cisco que está no olho do outro, mas você tem uma trave no seu. O que ele quer dizer com isso? Que você precisa se arrumar primeiro, você precisa se organizar primeiro para poder chegar àquele tipo de objetivo. E todos aqueles que na Bíblia foram chamados para algo diferente, algo maior, eles foram preparados antes para aquilo. Sansão, ele tinha o voto de Nazireu. Então desde pequeno ele já era diferente. Ele já foi uma pessoa preparada
daquela situação. Haviam coisas que ele não podia fazer, né? E quando se percebeu das coisas que ele não podia fazer, ali era a fraqueza dele, foi aí que eles atentaram a eles. Por exemplo, o povo de Israel era um povo inabalável, né? Um povo que era pegado a Deus tudo, e quando Balaque vai lá para tentar amaldiçoar o povo, ele não consegue. Só que ele, de tanto estudar o povo, ele percebeu uma fraqueza, os jovens do povo de Israel. E ele colocou moças que não eram relacionadas ao povo de Israel, e elas acabaram corrompendo o povo de Israel e levando eles à idolatria. E foi aí que eles começaram a ser derrotados. Então muitas vezes, às vezes a gente está até preparado, mas a gente vai ser estudado para você cair, para você ser derrotado. Então tudo é uma questão primeiro interna sua, uma questão de um trabalhar seu. Você tem que rever pontos seu antes de você querer fazer algo externamente. Você tem que ser trabalhado internamente, você tem que vencer barreiras internas suas. Você tem que mudar o seu conceito de pensamento, de como você vê a vida. E às vezes você fala assim, pô, mas eu não tenho parâmetro. Não, você tem história de muitas pessoas que são parâmetros para você mudar a forma que você pensa ou como você age. Abraão, por exemplo, eu falei no vídeo passado, não tinha lei para que ele seguisse, mas a fé dele fazia ele fazer coisas certas. Porque a fé dele, ela era baseada na orientação divina. Deus orientava ele para fazer as coisas e ele fazia. E por isso que ele era abençoado. A hora que ele não foi abençoado e Deus não falou com ele, foi quando Deus falou assim, ó, sai da sua casa, da sua parentela e vai para onde eu te mostrar, o lugar que eu vou te mostrar. Só que ele falou assim, ele tinha que sair sozinho, ele foi levar o sobrinho dele junto. E ele só vai voltar a falar com Abraão depois que ele se separa do sobrinho. E ali se passou, eu acho que deve ter se passado muito tempo. Porque até então, Abraão não acredito que não saiu com muitos bens onde ele estava. E aí eles começam a ter muitas coisas, né? E aí começa a ter o problema por causa da quantidade de coisas que eles tinham. Então acho que aquele deve ter passado um bom tempo ainda os dois juntos. E Deus só vai voltar a falar com ele depois que ele se separa do sobrinho dele, quando ele volta no propósito. Então, antes da gente querer coisas, ou quando você vê que Deus às vezes não está no seu favor, então você tem que voltar atrás e ver dentro de você qual é uma postura sua que não está funcionando, para você começar a mudar, para você começar a cair no favor divino, né? Então assim, eu falei para você dos diferenciados, né? Aparentemente parece que aquelas pessoas, elas são inalcançáveis no jeito de ser e no favor de Deus, mas não é isso. Se ele deixou aquelas pessoas como exemplo, é porque quer dizer que você possa se tornar uma pessoa igual a elas, uma pessoa diferenciada. Então assim, você vai ter que trabalhar com você primeiro. Você precisa fazer um trabalho interno. Você precisa tirar todas as arestas. Você precisa reparar tudo que está acontecendo dentro de você, para depois você começar a mudar para fora, né? Porque a pessoa, quando vê aquela pessoa daquele jeito, parece que ela nunca foi trabalhada. Mas todos foram trabalhados. Uns são trabalhados mais novos, eles adquirem uma sabedoria mais nova. E não é à toa que em Provérbios fala assim, ir buscar a sabedoria, para você buscar, né, para que você tenha um novo tipo de consciência, um novo tipo de mudança na sua vida, para você entrar nesse hall dos diferenciados. Então essa é a mensagem que eu deixo para você hoje no Diário de Motocicleta, no canal Caminho. E um bom dia a todos, que Deus esteja com vocês, tá? Fica com Deus.